Olá, meu nome é Paola Prandini, eu sou jornalista, mestranda da Escola de Comunicações e Artes pelo Programa de Ciências da Comunicação e sou fundadora da consultoria Afroeducação. Olá, sou o Fábio, sou professor de língua portuguesa na Prefeitura de São Paulo e estudante de Educomunicação aqui na ECA. Tenho trabalhado e estudado essa relação entre a educomunicação e a identidade cultural, principalmente de jovens. Os eixos transversais é uma maneira de pensar a educação, temas que não são aqueles tratados pelas disciplinas normais, língua portuguesa, matemática, história. Além dessas matérias que é importante o aluno saber estudar, e já alguns temas que não dá para você focar numa única matéria. Por isso que você tem que trabalhar de maneira transversal, atravessando as matérias. Essa é a ideia do Parâmetros Curriculares Nacionais, né, definidos pelo MEC. Entre os eixos da sexualidade, tá a questão da ética, né, e a questão da pluralidade cultural. Pluralidade cultural, automaticamente me vem a ideia de como a sociedade entende a sua posição, como que essas pessoas convivem juntas num país que se diz racialmente democrático. Quando a gente pensa em pluralidade cultural, a gente tem que incorporar outros olhares. A questão da África, que também constituiu o nosso país, a cultura indígena, que é a nossa base também do nosso país, a cultura dos nossos vizinhos latinos. Quando pensa os chineses, os japoneses, que também são migrantes do nosso país, com certeza, pluralidade cultural, você tem que incorporar todas essas outras visões históricas, outras culturas, outros olhares, essas outras ideias. Penso também que pluralidade cultural é uma noção que se deve ter de um bem-estar, de um convívio democrático de classes sociais diferentes ou de gêneros diferentes. Eu acredito que é essencial que a escola tenha uma preocupação com trabalhos, com projetos, com aulas ou disciplinas que tenham uma pluralidade cultural como eixo ou como foco principal, já que a escola é um organismo vivo completamente aliado à sociedade. O nosso currículo é muito fechado, muito limitado, como diz, de base europeia e base ocidental, e é difícil cumprir o currículo. Muito difícil cumprir o currículo. Os educadores e que os alunos e que as equipes, enfim, da escola, de corpo diretivo, o que quer que seja, tenham essa preocupação de propiciar momentos em que essa pluralidade cultural seja discutida, seja trazida à tona no ambiente escolar. Não é possível, a gente acaba dando um jeitinho de fazer isso pelas margens, né? Através de projetos geralmente ligados a datas comemorativas, como por exemplo o 20 de novembro, Dia do Zumbi, a questão, por exemplo, da imigração japonesa. Sempre quando tem um evento assim, chama atenção e fica mais fácil desenvolver projetos desse tipo na escola, né? Entre outras culturas também acaba incorporando na escola. O Halloween, por exemplo, trabalha a questão da cultura inglesa, né? Você acaba usando essas pequenas brechinhas para focar essas outras culturas dentro da escola. Primeiramente, há uma necessidade urgente de formação de educadores para a pluralidade cultural. Sim, no caso da minha escola, a gente tem um foco mais forte, da mesma forma que a Paola, né? Com a cultura afro-brasileira, é um pecado nosso, né? Então a gente foca mais nessa questão. Então, você é um grupo de professores que faz parte desse conjunto. A gente troca ideias, professor de leitura principalmente, professor de história, professor de geografia. A gente fala, vamos trabalhar esse tema, você trabalha esse lado, a gente trabalha aquele outro, e depois vai juntar as ideias. Então dá muito certo porque a gente tem um interesse comum. Nós nos interessamos muito nessa questão afro-brasileira, questão das ações normativas. Então a gente trabalha meio paralelo nessa questão da cultura afro-brasileira. Mas com outras, assim, mais pluralidade cultural, é muito difícil. Ainda não está acontecendo como poderia acontecer. Acredito que sempre a pedagogia de projetos é o que mais vai colaborar para que se tenha um ambiente que propicie essa discussão sobre a pluralidade cultural na escola. Acredito que as escolas que hoje têm trabalhado com educação integral, essas escolas, a meu ver, têm uma possibilidade maior de trazer esses conceitos para dentro desse espaço, já que os alunos sairão um pouco daquele currículo estagnado, um pouco até quadradinho que se tem na educação formal, e isso pode ser ampliado, e aí a pluralidade cultural acredito que entra de uma forma mais agradável e mais interessante. Quando eu penso em pluralidade cultural, eu penso assim, diálogo entre culturas.
O jovem, nossos adolescentes, eles têm uma base cultural. A nossa base cultural, muito semelhante à minha, à sua, né? É a nossa cultura do dia a dia. Quando você tem acesso a outras culturas, você tem uma chance de dialogar com elas, né? Quando você tiver contato realmente com a pessoa nativa, ou tiver a chance de visitar esse país, você vai ter uma certa experiência a mais, vai ter uma chance de dialogar melhor. Esse pré-diálogo na escola é essencial, é importantíssimo. Acredito piamente que a educomunicação é uma metodologia que pode colaborar, sim, para que se tenha um ambiente plural, inclusive, na escola, né? Já que a gente está falando de pluralidade cultural. Você diminui o preconceito, abre a visão de mundo, né? Abre a consciência crítica até, entender por que aqui é assim, lá é diferente, será que aqui é melhor, será que lá é diferente, será que o Japão é melhor, a China é melhor, os Estados Unidos é melhor? Quando você tem um estudo cultural, que não pensa só em termos de manchete, termos de notícia TV, mas em termos de cultura mesmo, como é que a música do país, como é que a culinária, como é que eles são, como é que eles vivem, você tem uma visão muito mais próxima daquilo que eu entendo por educomunicação, né? Que é uma sociedade mais igualitária, que discute mais, que pensa mais, que divide a liderança, tem tudo a ver, com certeza ajuda. É isso, né? É um todo muito valioso, com muitas possibilidades, né? A sociedade ela tem diferenças mil e diferenças que podem ser aproveitadas para termos uma sociedade mais igualitária, né? A diferença que pode fazer a igualdade, por mais contraditório que isso possa parecer.